Olá, pessoal! Nesse vídeo, eu vou explicar para vocês a diferença entre sistemas homogêneos e heterogêneos. Bom, o que vocês têm que saber a princípio? Esse conteúdo, ele vai ser cobrado de vocês dentro de um tópico maior, que é a separação de misturas. Então, vocês vão observar que as atividades, eles sempre vão trazer informações que algumas substâncias são misturadas. E no final, né, vai ser questionado a você se esse sistema, se essa mistura, ela será homogênea ou heterogênea, tá? Então, o que caracteriza um sistema homogêneo? Tentem sempre pensar no significado da palavra. Nesse caso, o prefixo homo significa mesmo, igual. Então, vai ser um sistema de aspecto uniforme, ele vai ter mesmas características em toda a extensão dele, tá? Eu costumo dizer que ele é caracterizado, meninos, por ter uma única fase. E essa única fase, ela é percebida visualmente. Então, olhou para o sistema, conseguiu ver uma única fase, ele se encaixa no homogêneo. Já o heterogêneo, o significado vai ser o inverso. O que significa o prefixo hétero? Significa diferente. Então, nesse caso, né, o sistema vai ter diferente característica ao longo de sua extensão. Como consequência, ele é um sistema polifásico, né? O prefixo poli aqui significa vários. Então, ele pode ter duas fases, três, quatro, tá? Então, monofásico, uma fase. Polifásico, duas fases ou mais. Bom, aqui vão ser apresentados alguns exemplos de sistemas homogêneos para tentar facilitar, digamos assim, para vocês. Na primeira imagem, eu tenho um copo com água filtrada. O que vocês têm em mente? Olha, a água filtrada, ela não é uma substância pura, eu não tenho só água. Eu tenho sais minerais ali dissolvidos, eu tenho alguns sais, alguns gases também dissolvidos. Só que quando eu olho para o copo, eu só vejo esse líquido. Eu não consigo ver o sal mineral, eu não consigo ver o gás carbônico ou oxigênio que está ali. Então, como eu consigo ver só uma fase, esse sistema é um sistema homogêneo, tá? A outra imagem é uma tentativa de representar para vocês o ar atmosférico limpo. O ar atmosférico, ele é resultado de uma mistura de gases. Nós temos vapor de água, né? Água no estado gasoso. Nós temos oxigênio, alguns gases de nitrogênio. Só que os gases, eles são capazes de dispersar um no outro. Tanto é que a gente não consegue visualmente identificar onde que está o oxigênio, aonde que está o nitrogênio. Então, o ar limpo também é considerado um sistema homogêneo. Cuidado, né? Se a questão falar que o ar está poluído, que ele tem material particulado, poeira, fumaça, aí são coisas que a gente já consegue perceber de diferente. Nesse caso, ele não vai ser mais homogêneo, tá? Ele passa a ser heterogêneo. Bom, por último, eu coloquei aqui a imagem do álcool 70, que está sendo tão comentado, né, na atualidade aí. Bom, o que significa dizer que eu tenho um álcool 70? Significa, né, que se eu comprar 1 litro de álcool, 70% dele, ou seja, 700 mililitros, são álcool. Os outros 30%, ou seja, 300 ml, é água. Então, água e álcool, eles são capazes de dissolver um no outro. Você olha para aquela mistura, você não percebe a diferença de onde está água e de onde está álcool, tá? Então, aqui eu quero até chamar a atenção para um termo que vai aparecer nas atividades de vocês. Água e álcool são líquidos miscíveis, ou seja, eles se dissolvem um no outro. E sempre que a gente tem líquidos miscíveis, o sistema formado é um sistema homogêneo. Então, só para finalizar, gente, homogêneo é sinônimo de um sistema monofásico, ou seja, ele tem apenas uma fase.
Bom, agora nós teremos exemplos de sistemas heterogêneos, né, que são aqueles que têm duas fases ou mais. Trago aqui como exemplo primeiro o granito, que é utilizado aí em pias, né, em bancadas. Ele é um mineral que é a combinação de três tipos de pedra: o quartzo, a mica e o feldespato. Cada um deles tem uma cor, né? Então, um é preto, o outro é cinza, o outro é branco. Então, ele é encontrado assim, manchadinho, porque ele tem essas três substâncias que compõem ele. Como, olhando para o granito, eu já consigo perceber a diferença de cor, as três cores diferentes, ele se encaixa dentro de um sistema heterogêneo. E no caso, como são três fases distintas, ele pode ser chamado de trifásico. Esse prefixo tri faz referência a três. Como exemplo aqui, na nossa segunda imagem, eu trago o exemplo de água e gelo. Olhando para o copo, vocês conseguem ver a água líquida e o gelo que está no estado sólido. Então, dá para ver duas fases distintas, por isso que se encaixa no sistema heterogêneo. No caso, é bifásico, ou bi significa dois, porque tem duas fases. O que eu gostaria de chamar a atenção aqui, para vocês terem atenção lá na atividade que vocês vão resolver? Quando eu pergunto aqui quantas substâncias eu tenho, eu só tenho uma. Porque tanto água líquida quanto gelo são água. A diferença aqui está no estado físico. Eu tenho água líquida e água sólida. Então, é um sistema bifásico formado por apenas uma substância, tá? Para finalizar, mais um exemplo aqui, uma mistura de água e óleo, também bifásica, duas fases. Nesse caso aqui, pessoal, observem, né, e a gente já sabe também do nosso dia a dia, que água e óleo não se dissolvem um no outro, tá? Então, eles vão formar esse sistema onde a água fica na parte inferior, porque ela tem densidade maior, e o óleo na parte superior, porque tem densidade menor. Outra dica para as atividades: quando líquidos não se dissolvem um no outro, eles são considerados líquidos imiscíveis. Concluindo, aqui nós temos três exemplos de sistemas polifásicos, ou seja, eles apresentam mais de uma fase. Bom, para a gente refletir e finalizar, suponham como exemplo uma mistura onde se adiciona água, sal totalmente dissolvido, areia e óleo. Quantas fases teria essa mistura? Bom, inicialmente vocês têm que ter em mente que água e sal estão dissolvidos um no outro, né? A areia não se dissolve nenhum dos componentes e ela é o material mais denso, então ela vai se depositar aqui no fundo, tá? A água tem densidade intermediária, então ela vai estar aqui no meio junto com o sal dissolvido. E o óleo, por ser um material menos denso, vai estar na parte superior. Então, aqui nós temos no total, né, três fases. É um sistema trifásico. Só que é uma mistura onde nós temos no total 4 componentes.